Olá, sejam bem-vindos ao canal As Histórias das Guerras. Hoje falaremos sobre a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939. No começo dos anos 1930, a Espanha vivia um longo período de decadência política e econômica. Desde as perdas das primeiras colônias americanas, que se tornaram independentes na primeira metade do século XIX, passando pela derrota militar para os Estados Unidos da América em 1898, quando perdeu Cuba, as Filipinas e Porto Rico, pela gripe espanhola, que matou aproximadamente 300 mil pessoas, pelas enormes perdas humanas e financeiras nas guerras contra o Marrocos, e por uma ditadura que governou o país entre 1923 e 1930, possível graças ao apoio do rei ao general Primo de Rivera. Rivera abdicou do poder em 1930 e deixou um país falido e com muitos escândalos de corrupção. O desastre econômico que se abateu sobre a Espanha foi tão forte que o rei que apoiou Rivera abdicou e fugiu do país. Foi então criada uma república, com o objetivo de modernização política. Foi permitido o voto feminino e houve descentralização do poder. Naquele momento, uma das questões que dividiu opiniões e serviu como combustível para as radicalizações foi o papel político que a Igreja Católica deveria ter no país. Enquanto os republicanos e liberais viam a Igreja como símbolo de autoritarismo, nacionalistas e conservadores defendiam a Igreja como guardiã dos valores espanhóis. Os confrontos entre os nacionalistas e os republicanos começaram a se tornar cada vez mais frequentes. Mas a Guerra Civil, de fato, só começou em 17 de julho de 1936, com a rebelião do general José Sanjurjo. Apenas 3 dias depois, o general embarcou em um voo para a Espanha. O avião em que estava caiu e ele morreu. Nesse momento, outro general, de menor expressão, acabou assumindo a liderança do movimento. Esse general era Francisco Franco. Então, de um lado ficaram os republicanos e de outro os nacionalistas. Quando a Guerra Civil começou, a República Espanhola pediu ajuda internacional, mas as principais potências daquele momento, França e Reino Unido, fizeram pressão para que nenhum país se envolvesse. Mais de 20 países assinaram um pacto que garantia que nenhum deles se envolveria naquela guerra, direta ou indiretamente. A Alemanha e a Itália assinaram o referido pacto, mas logo o violaram. As duas potências enviaram milhares de soldados, armamentos e aviões para apoiar o lado nacionalista. E no caso alemão, a Guerra Civil Espanhola serviu para testar novas táticas e estratégias. Ali foi testada pela primeira vez o famoso bombardeiro de mergulho Stuka. Os alemães também fizeram testes com bombardeios aéreos maciços sobre cidades. O caso mais famoso, mas não o único, foi o bombardeio da cidade de Guernica. Ao saber do caso, o pintor Picasso fez uma representação em tela de toda a angústia e sofrimento das pessoas e animais na cidade durante o bombardeio. Há um caso curioso ligado a esse evento. Anos depois do bombardeio de Guernica, em uma exposição de quadros em Paris, o general alemão Otto Abetz, que governava a cidade, não viu valor na obra e chamou Picasso. Então, desdenhosamente, o general perguntou a Picasso se havia sido ele quem teria feito aquela coisa horrível. Contam que nesse momento Picasso respondeu firme ao general: "Não, senhor general, essa coisa horrível foi feita pelos senhores", e se retirou. Enquanto a guerra avançava, Reino Unido e França apoiavam a República Espanhola, mas apenas com palavras, nada mais do que isso. A ajuda ao governo republicano viria de pessoas de vários países, mas apenas o México realmente se expôs enquanto nação, no sentido de apoiar os republicanos. Essas pessoas formaram as Brigadas Internacionais. A União Soviética também enviou material bélico e militares para treinar os voluntários internacionais, mas forneceu apoio de forma limitada. Os republicanos chegaram a mobilizar 450 mil soldados, enquanto os nacionalistas conseguiram aproximadamente 600 mil. A guerra se estendeu por todo o país, por terra, ar e mar, e foram criados campos de concentração. Então, apesar de no início as principais cidades espanholas estarem em poder dos republicanos,
eles acabaram sendo derrotados pela superioridade bélica que o lado nacionalista passou a contar, graças ao apoio irrestrito alemão e italiano. Os dois lados cometeram muitas atrocidades. Era comum que os republicanos incendiassem igrejas e treinassem tiro ao alvo contra padres e freiras, enquanto os nacionalistas bombardearam irrestritamente cidades. Para tomar Madrid, os nacionalistas chegaram a impor um cerco contra a cidade, com o objetivo de levá-la à fome e forçar a população civil a lutar contra os republicanos, mesmo que essa população não tivesse armas. Ao final da guerra, 500 mil espanhóis estavam mortos e Francisco Franco se tornou o ditador do país. No final, os campos de batalha da Espanha proporcionaram aos comandantes e forças da Itália e da Alemanha a oportunidade única de empregarem em uma situação controlada suas novas máquinas e estratégias. A Guerra Civil Espanhola acabou oficialmente em 1º de abril de 1939. Exatamente 5 meses depois, a Alemanha invadiria a Polônia e levaria os principais países do mundo para a guerra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe em suas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Não se esqueça também de clicar no sininho. Assim, você sempre receberá um aviso quando houver novidades no canal. Obrigado.